Agora no verão, junto com o aumento de temperatura, você também começa a perceber que acaba aumentando também o número de carrapatos que a gente encontra nos nossos animais, né? Esse carrapato, o que ele pode transmitir de tão grave para os nossos animais? Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje? Nessa época, algumas pessoas elas começam a notar que às vezes leva o animal para passear ou dentro, né, no próprio quintal acaba encontrando mais os carrapatos, pulgas também, né, que são esses ectoparasitas que trazem sim doenças e são doenças que não podem ser negligenciadas. Uma das doenças mais importantes que a gente tem, no caso das pulgas, seria a dermatite, que a gente chama de dermatite alérgica à picada de pulga. Tem alguns animais que desenvolvem essa alergia e aí acaba desenvolvendo alterações na pele, doenças ali na pele por causa da picada de uma pulga, que pode durar até meses, essa reação na pele dele. E no caso do carrapato, você já deve ter ouvido falar a tal famosa doença do carrapato. Na verdade, nós médicos veterinários chamamos ela de hemoparasitose, porque é um parasita que fica dentro, né, no sangue do animal, que pode ocasionar uma doença. Na verdade, as duas mais famosas é a erliquiose e a babesiose, e são doenças que muitas pessoas acham, mas meu cachorro teve erlíquia, meu cachorro teve, né, doença do carrapato, mas foi bem tranquilo. Mas a gente não pode ver assim, porque essas doenças, principalmente a erlíquia, ela pode desenvolver um processo crônico, que em alguns casos, quando você vai diagnosticar, você leva no médico veterinário, ele diagnostica, em alguns casos ela já pode ter levado a outros tipos de doenças associadas, e sim, esse animal ele corre sim um risco de vida, porque o prognóstico ele é de reservado até ruim, ou seja, pode acontecer de desenvolver algum tipo de lesão que aí a gente não consegue reverter. E como que é essa doença? Essas doenças, elas são, o próprio carrapato tem e passa para o animal? Na verdade, esse carrapato, quando ele vai em um animal, ele sobe em um animal e acaba picando ele, ao ingerir o sangue desse animal, e esse animal tem a doença do carrapato, essa hemoparasitose, erlíquia ou a babésia, ou as duas juntas, esse carrapato acaba tendo esse parasita dentro dele. E aí, quando ele vai para o ambiente e depois ele sobe em outro cachorro, ao picar esse outro cachorro, ele acaba transmitindo a doença. Então, na verdade, quem tem a doença é o animal, só que o carrapato, ele é o que vai transmitir, ele é o vetor que transmite a erlíquia ou a babésia ou outros parasitas que podem ser transmitidos também. Por que a gente fala que é uma doença que não pode ser negligenciada? É que na maioria dos casos, esse animal ele não apresenta um sinal clínico específico. Então, em alguns casos, o animal ele vai ficar mais triste, para um pouco de comer, ele pode ter, né, no caso da erlíquia, ela, além, né, da anemia que essa hemoparasitose pode causar, ela principalmente ela baixa as plaquetas, que são as células importantes para fazer a cicatrização ali, no momento de cicatrização, para estancar a hemorragia, acaba tendo hemorragias, por exemplo, no nariz, que a gente chama de epistaxe. Então, são alterações que muitas vezes o tutor ele não vai percebendo. E quando leva ao médico veterinário, o diagnóstico ele é feito através, a gente sugere pelo exame de sangue, mas depois é feito outros exames, como por exemplo o PCR, que é o exame que você detecta realmente e confirma, né, esse tipo de hemoparasitose. E aí, quando vai diagnosticar, já é um pouco mais grave. Em alguns casos, por causa da anemia, esse animal já vai precisar fazer uma transfusão de sangue, enfim. Então, pode sim ocasionar. Nos casos crônicos de erlíquia, podem causar outras alterações e também pode desenvolver uma anemia hemolítica, uma alteração que ele mesmo acaba destruindo as células do sangue e aí piora mais ainda essa anemia. Enfim, tem N coisas que pode acontecer. Conversa melhor com seu médico veterinário. E agora no verão, como que você faz, né? O que eu posso fazer para proteger meu animal contra essa doença? Você tem que usar produtos contra esses carrapatos e essas pulgas, tá? Então, não é algo que a gente fala que é pra ganhar. Tem gente que fala, mas que o veterinário ele sempre adora ficar falando pra comprar mais coisas. Não é isso, gente. Realmente é importante você combater, né, que seu animal não pegue nenhum carrapato e nenhuma pulga. Um carrapato que pica o seu cachorro, ele pode transmitir essa hemoparasitose. Então, é importante você ter esse controle agora no verão, principalmente. Há vários tipos, né, de antiparasitários que existem pra você, né, dar pro seu animal. Alguns muitos são pela pele, que você aplica, outros é por comprimido agora para facilitar, e você tem que sim se preocupar, tá? Então, vai viajar, vai deixar o seu cachorro em casa, não importa. É sempre importante você fazer esse controle contra as pulgas e os carrapatos sempre nos seus animais, ok? Gostou do nosso vídeo? Então deixa seu like aqui e qualquer dúvida, nós temos o nosso Pergunte ao Vet todas as quartas-feiras, ok? Até mais!